Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos ao nosso sexto dia da nossa jornada do sucesso, segunda semana. Nós vamos iniciar agora. A primeira semana foi um sucesso, né? E essa segunda semana nós vamos tratar um assunto que comece a ser agora aquilo que você quer ser daqui em diante, né? E a frase do dia é: ter sucesso significa provavelmente que você terá que sair da fila e marchar ao som do próprio tambor. O que isso nos quer dizer, né? Ultimamente, a sociedade ela está aceitando que a média ela seja padrão de desempenho. As pessoas elas estão aceitando todo mundo muito mediano. E quando a gente fala que a pessoa ela é medíocre, né, muitas vezes ela é tratada como um tom pejorativo. Mas ser medíocre não é um tom pejorativo. Significa que você é a média igual a todo mundo. E se você é a média, né, igual a todo mundo, você não vai ter resultados extraordinários. Então, se você quer ter resultados acima da média, você precisa ser acima da média. E para você ter resultados acima da média, muitas vezes é necessário correr riscos, né? Você precisa estar disposto a correr alguns riscos. Claro, não vamos pegar o fato de querer chegar ao risco da ruína, né? Muitas vezes as pessoas, para conseguir alguns ganhos, né, sair dessa média, ela se bota num risco tão grande que ela corre o risco da ruína. Não é isso. Mas você precisa quebrar alguns paradigmas, precisa quebrar alguns conceitos para que você consiga ter esses ganhos acima da média. E quando a gente fala isso, né, a frase que mais faz sentido para mim é do Dr. Abraham Maslow, o mesmo autor da pirâmide de Maslow, que são as pirâmides das necessidades básicas. E a frase dele fala mais ou menos assim, ó: pode-se escolher entre voltar à segurança ou seguir em frente com o crescimento. Crescer deve ser sempre a escolha. O medo deve ser dominado sempre. Muitas vezes a gente tem medo de correr alguns riscos, principalmente pelo medo do julgamento, tem medo do que as outras pessoas vão achar. Só que a gente para de pensar um pouquinho em nós mesmos, né? E quando a gente fala em ter uma jornada de sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida, a primeira pessoa que você tem que pensar é em você mesmo, né? O primeiro amor que tem que ser o amor próprio. Você precisa ter um amor próprio. É claro, não estou dizendo que você precisa ser arrogante e desumilde com as pessoas, mas você tem que pensar primeiro nos seus interesses. Opa, peraí, isso aqui vai me fazer bem ou vai me fazer mal, né? Isso aqui é pro meu ganho, que eu possa ajudar outras pessoas ou não, né? E esses riscos que você tem que colocar, você tem que colocar para si, né? O fato de você estar nessa live aqui hoje, tá estudando aqui, já mostra que você, primeiro, está pensando em você, porque você quer crescer, e quando você cresce, você acaba ajudando outras pessoas, né? Existem alguns passos, né? Existem algumas perguntas que você tem que se fazer para que você quebre esses medos, para que você consiga correr alguns riscos, né? Se você puder agora, anote, né? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: você acredita mesmo que foi colocado aqui para fracassar? Você acha que você nasceu para fracassar? E a resposta pode ser sim ou não, mas tudo vai depender de qual é a sua crença, né? Existe uma parábola, que é a parábola dos talentos, que ele conta que um fazendeiro foi viajar e ele chamou 3 empregados dele e entregou a cada empregado uma certa quantidade de talento. Talento é uma moeda,
né? Para o primeiro empregado, ele deu 5 talentos. Para o segundo, ele deu 3. E para o terceiro, ele deu apenas 1. E ele pediu para que os empregados eles multiplicassem aqueles talentos, né? Quando ele retornou, depois de um longo período, ele foi cobrar os seus empregados quais foram os retornos sobre aqueles talentos. O primeiro empregado, que recebeu 5 talentos, ele dobrou o rendimento, né? Então, ele tinha 5, ele dobrou para 10. O segundo, que ganhou 3, ele fez um pouquinho menos, né? Ele ganhou 5 talentos, né? E o terceiro, quando ele foi cobrado, ele falou assim, olha, eu enterrei. Eu tive medo de perder, então eu enterrei aqui para poder te devolver. E o fazendeiro ficou muito bravo com isso, porque a ordem foi, cara, eu pedi para você multiplicar os talentos, não mandei você enterrar. E quando a gente tem essa crença do medo, né, a gente acaba enterrando os nossos talentos pelo medo do julgamento. E o que aconteceu, né? O fazendeiro, ele deixou o que cada um teve com ganho e retomou o investimento inicial. E o terceiro que não fez nada, que ele enterrou o talento, ele ficou sem nada. Quer dizer, o pouco que ele tinha ainda foi tomado dele. Então isso nos mostra que quando nós enterramos os nossos talentos, né, quando a gente tem essa crença que nós viemos aqui para fracassar e a gente não coloca o nosso talento para fora, a gente perde o pouco que tem, né? Então nós precisamos colocar o nosso talento, nós precisamos desenterrar os nossos talentos e mostrar para o mundo quais são os nossos talentos. Quando eu pensei em começar essas lives aqui, eu tinha esse receio, até eu ler essa parábola. Eu pensei, putz, será que eu vou colocar essas lives disponíveis? Será que eu vou fazer ao vivo? O que as pessoas vão achar? Ou seja, eu estava enterrando meu talento. Mas não importa, não é esse o fato. Eu não tenho que enterrar os meus talentos. Eu preciso colocar, porque sempre vai ter alguém ali que precisa aprender, né? Quando você achar que você não tem nada a ensinar, pode ter certeza que sempre tem alguém disposto a aprender, que sabe um pouquinho menos que você, ou que queira aprender aquilo que você sabe. A segunda pergunta, né, que você tem que fazer quando você pensa na jornada para ser bem sucedido é errado ser rico? Muitas vezes a gente tem a crença limitante que a pessoa ser rica é errado, né? A gente traz isso, um bloqueio mental de os ricos eles só praticam mal, todo mundo que é rico é mal. Mas não é. O dinheiro ele só potencializa aquilo que você já tinha, né? Por mais que muitas vezes a gente vê na novela que os ricos são os caras que passam a perna em todo mundo, e é até daí que vem a nossa crença, né? O dinheiro ele só vai te ajudar a potencializar aquilo que você já tem dentro de você, né? Há um bom tempo atrás eu fiz um desafio que falava sobre riqueza, e esse desafio ele foi extraído basicamente da Bíblia. Porque se você pegar a Bíblia, ela não é apenas um livro religioso. Ela é um livro que você pode levar pelo cunho filosófico. E uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro, ou ouro, ou prata. O homem mais rico que se passou pela terra está na Bíblia, que é Salomão. Ele escreveu o livro de Provérbios, né? Então, não é errado você ter dinheiro. Não é errado você ter riqueza, né? O errado é você ter amor ao dinheiro, né? Tanto que se fala, né? Tem amor às pessoas e use o dinheiro, e não ao contrário. O que acontece hoje muito é que as pessoas elas amam o dinheiro e ela usa as pessoas, né? Então, para ter uma jornada de sucesso, para ser uma pessoa bem sucedida, não tenha um amor ao dinheiro, né? Não coloque o seu coração ao dinheiro, mas também não feche as portas, porque o dinheiro ele ajuda muito.
ele ajuda a elevar, muitas vezes, os projetos que você quer ajudar outras pessoas. Então, quebra essa crença limitante de, eu não preciso de dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro traz felicidade, traz conforto para sua família, traz segurança, né? Só não coloque o seu coração no dinheiro, só não dê mais valor do que ele deveria ter, né? O dinheiro, ele é um facilitador, ele é um meio para as coisas, né? Então, você usa o dinheiro e ama as pessoas, nunca ao contrário. Uma outra pergunta que você tem que fazer é: está aqui é toda a permissão que eu preciso? Tem um provérbio, né, jesuíta, que ele fala o seguinte, né, não é nem um provérbio, desculpa, é um ditado jesuíta que ele fala o seguinte: é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Né? O que isso quer dizer? Muitas vezes você vai ter que ser ousado, você vai ter que ser arriscado. E você pedir permissão o tempo inteiro para todo mundo, muitas vezes aquela pessoa vai estar com a crença do medo. E ela não vai permitir com que você faça. E às vezes, para você tomar alguns certos riscos, é mais fácil você fazer, se errar, pedir desculpa, do que você nunca ter tentado. Algumas vezes dentro da minha jornada eu fiz isso. Primeiro eu tentei, e como eu já disse em outras aulas, nem sempre tudo dá certo, né? Muitas vezes a gente fracassa. A trajetória da pessoa bem-sucedida, ela é feita de fracasso, né? E o fracasso, ela tem que ser um aprendizado, nunca um fardo. E muitas vezes, quando eu errei, eu tive que ter a humildade de pedir perdão. Cara, errei. Realmente errei. Achei que poderia conseguir fazer isso aqui. Talvez não fosse o momento, ou talvez eu não estivesse preparado para o momento, né? Mas talvez se eu não tivesse arriscado fazer isso no momento certo, eu não teria alcançado o resultado esperado. Então, pense isso, às vezes, quando você vai tomar uma decisão. É mais fácil pedir perdão, pedir desculpas, do que você pedir permissão, tá? Uma outra pergunta aqui é: quem vai controlar a sua vida? Né? E essa é uma resposta muito simples. Só você pode controlar a sua vida, né? Você tem que controlar a sua vida. Eu não me lembro se foi na aula passada ou na aula retrasada, eu falei que uma das crenças limitantes, né, que impede você ter sucesso, é você colocar a culpa nos outros. E quando você não controla a sua vida, infelizmente você vira refém disso, né? E você sempre vai culpar os outros. Por quê? Porque você não tem o próprio controle. Então, você quer ter uma vida bem-sucedida, controle a sua vida. Seja ali ciente dos teus próprios atos. Cara, se eu fiz, foi eu que fiz. Se eu errei, fui eu quem errou, né? Assuma o controle, né? E assuma a culpa também quando errou. Você vai ver que os resultados dentro da tua trajetória vai mudar bastante, né? Uma outra pergunta que você deve se fazer: o que você prefere, o sucesso ou a mediocridade? O que você prefere, ser conhecida como uma pessoa de referência ou ser aquela pessoa que nunca é procurada porque você só entrega a média? Como eu falei no início, uma pessoa medíocre, apesar de parecer um tom bem pejorativo da palavra, ela não é. É uma pessoa que só entrega a média. Ela não se destaca. E para você ter um sucesso na tua carreira, na sua jornada, muitas vezes você vai ter que entregar mais do que é solicitado, né? Hoje em dia se fala muito na entrega do over delivery, né? O que é um over delivery? É entregar mais do que é pedido, muito mais do que se é pedido. Tem uma historinha que eu acho fantástica, contada no mundo corporativo, que tinha um rapaz que já trabalhava há 20 anos na mesma empresa, né? Ele exercia uma função
E um certo dia chegou um funcionário novo, ganhando quase o triplo do salário dele. Porra, ele ficou muito puto. Chegou pro patrão dele e falou: pô, eu já tô aqui há 20 anos e chegou o fulano lá agora e o fulano já tá ganhando quase o triplo que eu, pau. Braveza, né? E aí o patrão, na sua sabedoria, né? Porque a sabedoria é você resolver um problema sem causar outro. Ele pegou e falou: faz o seguinte, então, seu Zé, faz um favor para mim. Eu tô pensando em distribuir frutas depois do almoço para os nossos funcionários. Vai aqui na quitanda do lado e vê se tem abacaxi. O seu Zé não entendeu nada, foi até a quitanda, perguntou se tinha abacaxi, e o cara falou: não, não tem. Beleza, ele pegou, voltou, chegou pro patrão dele e falou assim: ó, viu, não tem abacaxi, viu? Ele falou: tá. Então o senhor aguarda aí só um minutinho que eu vou chamar o fulano. Aí chamou o fulano veio, ele chegou pro fulano e falou assim: ô Beto, eu tô pensando em distribuir frutas de sobremesa. Você pode ir aqui na quitanda do lado e ver se tem abacaxi? E o Beto foi. 20 minutos depois o Beto voltou. Falou: ó, chefe, abacaxi eles não têm, mas ele tem outras frutas. Tá? Eles têm banana, maçã e abacate. Eu já deixei previamente encomendado para que possa atender todo mundo. Né? Fiz uma pesquisa também aqui nos setores, o que cada um ali gosta ou não de comer, e o orçamento vai ficar mais ou menos em R$ 100 por mês. Quando o Beto terminou de falar, o Zé levantou, só assinou com a cabeça e voltou. Ou seja, muitas vezes a gente cobra do mundo um resultado maior, só que a gente não entrega nada a mais para o mundo. Né? Então, para a gente começar bem o nosso dia, né, pense um pouquinho nessa história. Qual é a quantidade de informação, o que você está entregando a mais para o mundo sem esperar nada em troca? Tá? E eu vou deixar uma frase de reflexão para a gente começar o nosso dia. Prefira tentar o sucesso e fracassar do que tentar fazer nada e obter sucesso. Desejo a todo mundo uma boa trajetória de sucesso e bora para cima.